Bom dia, irmãos. É uma alegria estar na casa de nosso Deus para louvar, para exaltar, bendizer esse santo nome. Amém? Amém. Então, de congregação que é para pôr de pé, nós entrar na Semana Santa, que nós sabemos onde é que nós celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Não é assim? Então, nós te bem louvar hoje e nós te bem pedir, sobretudo, que nós fazer parte dessa comunhão a Deus. E antes de nós começar a louvar a Deus, nós te pedimos aos pastores que porá para declarar uma bênção sobre essa manhã e que realmente o Espírito Santo pode estar a visitar nós nessa manhã. Amém? Amém. Pastor Renato. Amado Pai, nós te louvamos e bendizemos teu nome para sempre. Amém. Obrigado, Pai do céu, por mais um dia, mais um domingo na tua casa, na tua presença. Amém. Suplicamos, ó Pai, a tua unção sobre todo o serviço que estaremos prestando a ti nesta hora. Amém. Que seja, Deus, um serviço de adoração e exaltação ao grande e eterno Deus, Criador
e ao Senhor entrando como Jesus hoje. No domingo de Ramos, ó Deus, possamos estar refletindo sobre a última semana de Jesus na face da terra, culminando, Deus, com a sua morte e ressurreição, para que hoje pudéssemos estar aqui celebrando. Abençoa, Deus, nossas vidas e guia, ó Deus, todo o serviço para que, saindo deste lugar hoje, possamos sair com plena satisfação e gozo de ter prestado ao nosso Deus o melhor do nosso tempo. Amém. Abençoa-nos, ó Deus, com a bênção da tua presença, pois oramos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Assim de pé, modo que não está, não te saudar nos irmãos, que graça e paz. Então não voltar para nos irmãos na nos lotes, não dar graça e paz. Amém. Graça e paz, irmã. Graça e paz. Amém. Não te começar por louvar a Deus que aquele hino número 1 do noginário. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus que por nós pecadores morreu numa cruz. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus que por nós pecadores morreu numa cruz. Aleluia, toda a glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz que resplende nas trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda a glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Louvamos-te a ti, ó Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda a glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Concede-nos mais do celeste fervor e domina-nos sempre por teu grande amor. Aleluia, toda a glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Aleluia, aleluia, toda a glória te damos, Senhor. Se é digna a tua graça de todo louvor. Amém. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra. Amém. Porque Ele morreu por nós, porque Ele foi à cruz e padeceu por nós. Nós abrimos Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. E esse versículo te fala-nos de quando Jesus estava a anunciar que Ele estava de morrer. Ele estava a falar a seus discípulos. E Mateus capítulo 20, versículos 17, 18 e 19, te dizer: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém? Nós certeza de nós vitória
é que Jesus ressurgiu, Jesus ressuscitar no terceiro dia e Ele venceu a morte, não é assim? E graças a isto, não tem vida eterna, não é assim? Porque Ele viveu, Ele morreu para nós, no nosso lugar, em favor do nosso pecado. Não te cantar aquele coro que te dizer: há um único que é digno de receber a honra e a glória e todo o poder. Amém? Que assim podes estar a dizer nos dizes
E que não só na Semana Santa, não só no Domingo de Ramos, não podemos estar a consagrar-nos vida a Ele e entregar a Ele e dar honra, glorificar e exaltar seu santo nome, porque Ele é Jesus, Rei dos Reis. Amém? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, porque Ele é santo, santo, santo. E é bom nos relembrar, não só na Páscoa, por tudo o que Ele fez para nós, mas sim todo dia. Amém? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Lembrar das maravilhas que Jesus fazia. Ele fazia enquanto estava a existir, mas poder fazer já hoje também. As nossas vidas te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Lembra de cada milagre que Jesus fazia. Esta manifestará também a hoje. Amém? Trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém que te tentar contra o braço do Senhor. Ninguém que te pode impedir de agir. Amém? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi declarada a nós? Amém? Vou acreditar na palavra da vitória. Amém? Já não tem palavra da vitória. Amém? Se a palavra de vitória já foi revelada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi revelada a nós? Se a palavra de vitória já foi acreditar na palavra da vitória, receber a palavra da vitória sobre a vida. Amém? Se a palavra de vitória já foi revelada a nós. Amém? Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi revelada a nós? Se a palavra de vitória já foi revelada a nós? Se a palavra de vitória já foi revelada a nós? Amém. Graças não te dá porque não te acreditar na palavra de vitória e já lhe foi entregue a nós. Amém? Porque foi pago um alto preço para mim e para Bo. E a hoje não te receber vitória. Amém? Amém, irmãos. Eu sei que foi pago um alto preço.
Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a ti. Proclamar, não te vem pagar Pagaremos o preço de Você é disposto a pagar ser preço? coração do Não ser um só coração do Senhor. Mas que as trevas dividem Que a pessoa tinha e nada nos separa-nos. tentem separar. Com os nossos olhos fitos em Cristo. Amém? Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, Frano Bueno, vou dizer, na força do Espírito Santo, nota proclamar ali, nota ficar unida, amém? Que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém? Vrana, meu irmão, vou dizer, na força do Espírito Santo, nota proclamar ali, a viver unido e que te atrevas militar contra nós, amém? Amém. Força do Espírito Santo. Amém. Agora nós louvamos Deus, que é aquele coro que é Caminho no Deserto. Ele é um coro que está dizendo nos teu, né? E quando ele te falar que nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que te sobressair a qualquer treva, um Deus de luz. E ele tem umas palavras que te falam no nosso coração. Então não cantar esse coro, se alguém tiver te passar para caminho no deserto, ele lembrar, se ele tiver te passar por um deserto, não lembrar que nosso Deus é um Deus de milagres. Não lembrar também que tudo que os milagres que Jesus fazia durante essa caminhada, não está numa semana onde não podes só te refletir, né? Refletir boas obras que Jesus fazia enquanto ele passava na terra. E também refletir para não transmitir isso a outras pessoas. Refletir para não tentar também fazer boas obras, moda que Jesus tinha para fazer, moda que ele fazer, para não ser moda a ele. Amém? Então nós te louvamos Deus que aquele cor caminho no deserto. Amém? Porque não saber que ele está ali pronto para fazer milagres. Ele está ali pronto para agir na nossa vida. E ele está no nosso meio. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Declaramos, Deus, Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. estás aqui tocando os Estás corações. aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, Lembra que Ele é o Deus da cura. te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, Te louvar, te Senhor. Te adorarei. adorar, Senhor. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, Cada passo que nós dá, te Senhor, você pode adorarei. estar a tocar na nós, tocar na Meu nossa Deus vida. é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Lágrimas, restaura os corações. Ele é resposta. Tu és a Ele é resposta para tudo. resposta. Ele é resposta para tudo na minha vida. Qualquer resposta que vou precisar tem nele. Só no Jesus. Só Jesus tem resposta. Estou pedindo resposta. Pedi para Ele. Só Ele está podendo dar solução. Amém? Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Sou Jesus, sou Jesus. Jesus, nosso Rei. Amém? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Tão poderoso, maravilhoso. Esse é quem tu O príncipe da paz. Senhor dos senhores. Esse é quem tu és. A nossa resposta. A nossa solução. Nós cremos em ti, Senhor. Só tu podes nos mudar. Só tu podes mudar. Amém. Esse é quem tu és, Senhor. Meu
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Só Ele é Senhor. Ele é o único capaz de mover as águas, único capaz de fazer e transformar a nossa vida. Amém? Muito obrigada agora, pastor Osiel, para fazer-nos uma oração, para preparar-nos coração, para receber-nos palavra e que não podemos toda meditar na Ele e te acreditar na Ele, porque só Jesus é nos resposta. Amém. Pastor, por favor. Santo Deus e amado Pai, nós somos muito gratos. Graças a Deus pela tua bondade e misericórdia. Gratos pelo teu cuidado e por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nessa manhã nós chegamos nesse lugar, Deus, para tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ó Deus, e temos feito com um coração sincero e o desejo do nosso coração é que o Senhor tenha recebido, ó Deus, e tenha suado diante do Senhor, como Arão suave, e que o Senhor se apraze em nós, e também nos abençoe, Deus, agora que caminhamos para ouvir a Tua palavra. Deus, que ela venha também como resposta às necessidades de cada coração. Ó Deus, que a alma aflita, que o coração amargurado, que a mente agitada, ó Deus, possa encontrar, ó Deus, na Tua palavra, o alívio, a orientação, o sustento, ó Deus, para dias, horas que seguirão diante de nós, para que continuemos sendo vasos de honra nas tuas mãos, para que continuemos sendo testemunhas fiéis do Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor continue nos abençoando e nos usando, cada um na medida das suas necessidades, na medida, Deus, da sua busca, haja, ó Deus, da parte do Senhor, uma resposta positiva, mas também, ó Deus, cada um de nós possamos estar atentos à Tua vontade, obedientes à Tua voz, ó Deus, para que no decorrer das horas e no cumprir dos dias possamos ver, ó Deus, o agir do Senhor. Abençoe a cada um, Deus, desde o menor ao maior, ó Deus, cada um que tem nessa manhã colocado a sua vida à disposição para ser usado pelo Senhor, independente das áreas, ó Deus, que o Senhor nos use como canal de bênção. Mas nós, ó Deus, como corpo, como família, como igreja, possamos todos nós ser abençoados nesse dia e possamos glorificar ao Senhor e crer naquilo que o Senhor ainda há de fazer. Ó Deus, essa é a nossa oração. Esse, ó Deus, é o nosso pedido diante do Senhor. E que o céu se abra sobre nós. E que o Senhor continua operando milagres, fazendo o caminho, se mostrando presente na vida de cada pessoa, de cada família, de cada homem, de cada mulher de Deus, aqui nesse lugar. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja pelas ilhas e pelo mundo. Olhem para nós, sara, cura, restaura e abençoe em nós, Jesus. Oramos agradecidos. Amém. No nome de Jesus, amém. Agora nós ouvimos um especial por parte do nosso irmão Emanuel. É um especial do nosso canal, que Deus põe no nosso coração para poder compartilhar mais outros. Amém? Tu és
o meu Senhor. Tua glória deixou por causa de mim, se fez carne e habitou entre nós, se entregou na cruz por mim. Tu és o meu Senhor, tua glória deixou por causa de mim, se fez carne e habitou entre nós, se entregou na cruz por mim. É por isso eu quero viver toda a minha vida por ti, ó Senhor. É por isso eu me entrego como sacrifício no altar, ó Senhor. É por isso eu quero viver toda a minha vida por ti, ó Senhor. É por isso eu me entrego como sacrifício no altar, ó Senhor. Perdido, mas me achou. Condenado, me salvou. Abatido, me consolou. Eu era morto, me deu a vida. Perdido, mas me achou. Condenado, me salvou. Abatido, me consolou. Eu era morto, me deu a vida. É por isso eu quero viver toda a minha vida por ti, ó Senhor. É por isso eu me entrego como sacrifício no altar, ó Senhor. É por isso eu quero viver toda a minha vida por ti, ó Senhor. É por isso eu me entrego como sacrifício no altar, ó Senhor. Nada mais pode me separar de ti. Nada mais pode me separar de ti. Nada mais pode me separar de ti. Amém. Por Deus abençoe. Esse domingo especial que marca exatamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A semana derradeira de Jesus neste mundo, que culminou com a sua morte e a sua ressurreição para a vitória de cada um de nós. Por isso estamos alegres, estamos felizes por estar aqui para celebrarmos mais uma vez a vitória que Jesus alcançou lá atrás no Calvário e que Ele outorga a cada um de nós para que possamos viver de vitória em vitória.
O crente é exatamente chamado para viver exatamente de vitória em vitória, andando cada dia nas pegadas daquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos hoje desfrutar da sua vitória. Hoje normalmente é celebrado o Domingo de Ramos. Ficou assim intitulado porque naquele domingo, quando Jesus vinha entrar na cidade de Jerusalém montado num burrico, as pessoas começaram a cortar árvores de palmeiras, ok? E a colocar no chão. Hoje, certamente que grandes empresas trariam certamente, ok, aquelas cortinas enormes, ok, feitas de brilhante, para adaptar o chão para o Mestre Jesus passar. Mas naqueles dias foram ramos de palmeiras. Daí então, ficar conhecido como Domingo de Ramos, o domingo em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Para ali então percorrer as dolorosas horas até chegar ao Calvário, onde ele se deu, onde ele se entregou voluntariamente por nós, para que eu e você, hoje, pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós damos graças a Deus por todos quantos chegaram nesta manhã para estar conosco e juntos celebrarmos mais uma vez esse passo derradeiro rumo ao Gólgota, rumo ao Calvário, para acompanharmos Jesus durante a sua peregrinação. Nessa semana que é chamada Semana Santa, nós iremos percorrer etapa a etapa, passo a passo, até chegarmos ao Calvário, de onde emana a nossa vitória. Se na verdade o Calvário era sinônimo de crucificação, de morte, de horror, para nós o Calvário é símbolo de vitória. O sangue que Jesus derramou no Calvário tem poder para limpar e purificar os nossos corações, limpar-nos de todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. E a Bíblia nos diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe realmente a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso então que nós queremos hoje convidar a todos, mas sem exceção todos, ok? A participarmos nessa nossa Semana Santa. Diariamente estaremos aqui na igreja, às 7h30, para um tempo de reflexão. Para juntos nós fizermos essa nossa caminhada também com Jesus. Não é? Não vamos deixá-lo fazer esse caminho de novo, sozinho, abandonado. Mas cada um de nós é chamado a chegar para estarmos aqui e acompanharmos Jesus passo a passo, rumo ao Gólgota, rumo ao Calvário. Ele sabia o que certamente estaria esperando por ele ali no Calvário. Mas mesmo assim, ele não relutou em ir ao Calvário. E ele foi por causa de mim. Ele foi por causa de ti. E a pergunta que Jesus faz para cada um de nós é: morri na cruz por ti. E tu, que fazes por mim? Que fazes por mim? É a pergunta que Jesus faz hoje a cada um de nós. E que possamos então encetar essa caminhada rumo ao Gólgota com Jesus. Se ele foi ao Calvário, eu quero estar com ele ali. Então vamos, a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, estaremos todos esses dias, ok, chegando ao Calvário, para ali, aos pés de Jesus, olhar para ele, contemplar o nosso grande Rei e Mestre Jesus. E assim recebermos dele toda a unção, toda a graça que emana do Calvário, para que possamos realmente entrar nos trilhos do Mestre e continuarmos nessa caminhada de fé. É bom, portanto, mais uma vez ver cada um que está aqui, e em especial nosso mais recente casal, não é? A Cisa e o Weber, que se encontram no nosso meio hoje. Na semana passada celebraram exatamente o seu bendito casamento, ok? Um tempo especial, um tempo maravilhoso. E agora, uma nova etapa na sua caminhada, na sua vida. Que nós então possamos também abraçá-los nessa caminhada, orando por eles. Certo? O casamento é maravilhoso,
Mas nós sabemos que estamos num mundo que é um mundo bastante hostil ao casamento. Okay? O diabo, nosso principal inimigo, ele estará em todo o tempo tentando derrubar os casais. E nós temos visto que muitos são aqueles que têm chegado exatamente ao ponto de desfazer o novo casamento. Mas nós estamos certos de que com Deus somos mais do que vencedores. E como nós falamos no dia do casamento, a corda de 3 dobras dificilmente se romperá. Que Deus possa estar sempre com eles. E as nossas orações estarão suportando esse casal para que possam continuar crescendo na fé, no conhecimento de Deus e sejam um exemplo para outros jovens e possam inspirar outros casais, não só aqui, mas ao redor de todo o Cabo Verde e ao redor do mundo. Que Deus então nos abençoe. Sois bem-vindos a essa vossa casa, nossos irmãos Cisa e Eber, e que Deus possa abençoar-vos grandissimamente. Nós temos também conosco nosso irmão Roberto, que por razões de força maior, saúde, trabalho, não tem podido chegar com a mesma frequência, mas que Deus possa continuar abençoando. Okay? Essa é a sua casa, nós somos a sua família e você é sempre bem-vindo a este lugar. Bom ver Rafael lá embaixo, ok? Rafa, tudo bem? Aleluia, ok? É bom ter conosco Rafa, ok? Acompanhado do nosso irmão Zé, que Deus possa abençoá-los grandissimamente. Bom, o resto é tudo prata da casa. Nós estamos felizes por estarem aqui conosco e que Deus possa continuar abençoando os vossos corações. Nós temos o programa de Páscoa na próxima semana. Hoje, a entrada triunfal de Jesus. Próxima semana teremos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Devido às demandas, portanto, dos tempos que estamos vivendo, nós não teremos um programa pomposo como realmente se tem feito no passado, mas nós estaremos certamente tendo também uma celebração condigna. Por isso, durante a semana estaremos aqui ensaiando alguns hinos clássicos da Páscoa, ok? Temos nossos hinos maravilhosos sobre a Páscoa e nós estaremos também preparando algum especial. Por isso, todos quantos quiserem participar no nosso coral da Páscoa, ok? E como sabemos, nós sempre conseguimos, ok, fazer o nosso melhor pela glória do Senhor. Então, todos são convidados a chegarem todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Nesses 5 dias, certamente teremos uma boa preparação para, no domingo, estarmos aqui celebrando a nossa Páscoa. Com também um programa especial, porque Jesus Cristo, que é o centro de nossas vidas, que é o centro da Páscoa, estará aqui fazendo diferença nas nossas vidas. Se alguém se inspirar e tiver, portanto, algum hino especial em solo, em duplas, não é? Em tercetos ou quartetos, ok? Podem também chegar e assim oferecer o nosso melhor ao nosso Deus. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça grandissimamente. Então, todos os dias, a partir de hoje, ok? Já amanhã, segunda-feira, nós vamos estar aqui ensaiando esses clássicos da Páscoa. E nós temos por hábito dar também a nossa oferta especial, ok? Temos, durante o ano, basicamente 4 grandes ofertas, não é? A oferta de Natal, a oferta de Páscoa e as 2 ofertas de alabastro, não é? Alabastro e Neemias. Nós já ofertamos no Natal, demos uma excelente oferta, graças ao nosso Deus. Em Operação Neemias também demos o nosso melhor. Recentemente nós fizemos a abertura da nossa caixa de alabastro, que superou as nossas expectativas, ok? Atingimos cerca de 33 mil escudos, o que tem sido maravilhoso. E nós temos o alvo de também ultrapassar a nossa oferta de Páscoa, que é de 45 mil escudos. Okay? Por tudo quanto Jesus tem feito por nós, eu quero dar o meu melhor nessa Páscoa para Jesus. Para além do meu coração, eu quero, acima de tudo, que Ele também tenha o presente especial. Então vamos contribuir para essa oferta grandiosa, que é a oferta de Páscoa. Oferta para evangelismo mundial. Todos nós estaremos contribuindo para que mais missionários sejam enviados aos campos, para que a obra do Senhor continue avançando. Aonde eu não posso ir,
eu poderei contribuir para que mais alguém vá. Então, dando a sua oferta, você estará contribuindo para que mais um missionário seja enviado ao campo para fazer o trabalho que é de cada um de nós. Então, nosso alvo de oferta, 45 mil escudos, ok? Pense e prossiga em dar o seu melhor, que Deus certamente estará abençoando dos altos céus. Nós vamos convidar a congregação que se ponha de pé e nós estaremos lendo juntos a passagem de Lucas, capítulo 19, versos 28 a 34. Lucas 19, 28 a 34. Carlos. Thank you. Muito bem. Lucas capítulo 19, versos 28 a 34, está ali projetado, ok? Nós estaremos lendo. Diz: dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ficaremos por aqui. E que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Uma das mensagens centrais que podemos exarar dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o ensino de que nós precisamos estar sempre a serviço do Rei. Precisamos estar sempre a serviço do Rei. Portanto, deve haver sempre disponibilidade da nossa parte para servirmos ao Rei. E vejam que no livro de Lucas que nós acabamos de ler, nesse capítulo 19, o autor sagrado, ele narra 2 milagres extraordinários que aconteceram. Primeiro, ela vem narrando a cura do cego Bartimeu, aquele que nascera cego desde o ventre da sua mãe, e também fala-nos da salvação de um oficial romano, neste caso Zaqueu, cuja história percorreu o mundo e é bem conhecido. E porque faltava pouco tempo para se cumprirem
os desígnios de Deus, então, a Bíblia nos diz que a Bíblia apresenta as duas parábolas, uma a parábola das minas e a outra a parábola dos talentos. E essas duas parábolas foram contadas por Jesus exatamente como um apelo urgente para que todos nós pudéssemos estar determinados a fazer a obra da evangelização. Jesus fala, portanto, das 10 minas que foram entregues a 10 pessoas para com elas negociarem. Depois a Bíblia fala também dos 10 talentos, lembrando-nos que a todos nós o Senhor distribuiu talentos. O Senhor tem dado talentos. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer a sua obra. E a palavra de Deus nos mostra que todos nós fomos chamados para fazermos o evangelismo. Esse é o grande mandato da igreja. Nós temos hoje na igreja realmente diferentes ministérios, muitos ministérios, e cada vez mais cria-se mais e mais ministérios nas igrejas. Mas há que lembrar sempre que um só é o chamado de Deus para a igreja, que é exatamente a evangelização. A igreja foi chamada para evangelizar até que Cristo venha. Então esse é o grande mandato que a igreja tem, e esse é o grande mandato que paira sobre mim e sobre você. Nós somos chamados para evangelizar. Por isso é que Jesus, antes da sua paixão e morte, ele exatamente falou das parábolas das minas e dos talentos, para relembrar a cada um, a cada membro da sua igreja, que cabe sobre ele a responsabilidade de responder sim ao chamado do Mestre para a grande evangelização do mundo. E em ambas as parábolas, Jesus é o homem nobre da parábola, enquanto que os servos são todos aqueles que se encontram envolvidos na proclamação do Evangelho. E com esse apelo, Jesus então marcha para Jerusalém. Jesus começa a sua subida rumo exatamente a Jerusalém. E a passagem que nós lemos narra exatamente como aconteceu essa sua subida para Jerusalém. A Bíblia nos mostra que tudo estava do jeito como Jesus havia predito. Jesus chama os seus discípulos e diz: olhem, vão à aldeia vizinha e ao chegarem encontrareis um jumentinho, um filho de jumenta que ainda ninguém havia montado. Chegai, desamarrai o jumento e trazei para mim. Obviamente que os discípulos tinham que perguntar: mas mestre, o jumento certamente tem dono. Se nós chegarmos lá à toa e tirarmos o jumento, alguém vai interpor certamente. Alguém vai nos perguntar por que estamos fazendo isso. Mas Jesus antecipou dizendo: olhem, se alguém vos perguntar por que fazeis isso, dizei para ele que o mestre precisa dele. O mestre precisa dele. O mestre precisa de cada um de nós aqui para fazer a grande obra da evangelização. Jesus quis compartilhar conosco esse grande desígnio de Deus, essa grande tarefa de Deus. Por isso ele nos chamou e ele nos deu esse ministério. Então ele conta conosco e ele quer que nós estejamos aptos para verdadeiramente servi-lo. Preparai-nos exatamente do burrinho para a entrada triunfal em Jerusalém. E nós vimos que quando os discípulos foram, chegaram e encontraram o jumento exatamente onde Jesus havia predito. Chegaram, desataram o jumento, os donos logo vieram: o que estão fazendo com isso? Vocês estão roubando o nosso jumentinho? O que é isso? E eles responderam: o mestre precisa dele. O Senhor precisa dele. Portanto, Jesus não precisa de permissão para tomar coisa alguma, porque tudo pertence a ele, tudo é dele. Então, pela simples palavra dos homens, o mestre precisa dele, os donos entenderam
que quem estava falando era exatamente aquele que é Senhor dos senhores, aquele que é Rei dos reis. E a quem não se pode negar nada, porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E nós então temos a narrativa que Jesus então tomou o burrinho, os discípulos tiraram suas vestes e colocaram sobre o lombo do animal e fizeram Jesus assentar no burro e começaram essa jornada rumo a Jerusalém. Mais adiante a Bíblia nos diz que, chegando perto de Jerusalém, os homens começaram a gritar: Hosana, Hosana ao Rei que vem em nome de Jesus. Um grande clamor, toda a multidão em uníssono cantando, toda a multidão em uníssono gritando: Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. E há algumas constatações importantes que nós devemos realçar nessa passagem, que nos conduzirão mais à frente para algumas lições importantes que a entrada triunfal tem para nós hoje. Primeiro, o Rei da Glória entrou humildemente em Jerusalém. Hoje nós vemos que quando qualquer vira-lata chega aqui na nossa terra, aqui no nosso país, ok? Há exatamente uma procissão de carros e motas com alarmes, tudo isso anunciando que alguém está por aí passando. Mas Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, a Bíblia nos diz que ele chegou e entrou de forma humilde. Não tinha, portanto, um aparato de carros e motas com polícias para escoltá-lo. Ele não aparece num portentoso cavalo como era de costume, mas ele chegou entrando num burrico. O burro que era um animal de carga. O burro que era símbolo da mais baixa humilhação possível. O rei entrou humildemente em Jerusalém. A Bíblia nos mostra que, ao invés de ser num impotente cavalo branco, ele usou um jumentinho, um contraste enorme, não é? O cavalo é símbolo de imponência, ok? O cavalo é um animal forte, o cavalo é um animal lindo. E os reis naquela altura faziam exatamente a criação de cavalos. Os cavalos eram escolhidos a dedo e os cavalos eram bem ornamentados, mostrando todo o status daquele que viria montado nele. Mas Jesus, para contrariar tudo isso, ele aparece montado num jumentinho, num burrinho. Segundo, ao invés de um exército fortemente armado, ele foi escoltado apenas por simples discípulos e pela multidão da cidade. Ao invés de palavras de ordem que muitas vezes seguem nessas grandes procissões, viva esse, viva aquele outro, nós vimos que apenas vozes humildes gritavam: Hosana, Hosana ao Rei que vem em nome de Jesus. Sem espadas, sem escudos, sem armas, nada que pareça ser um rei. Jesus entrou em Jerusalém como o príncipe da paz. Foi isso que os anjos haviam anunciado 33 anos atrás, não é? Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e Príncipe da paz. Os anjos tinham anunciado que ele seria o Príncipe da paz. E Jesus entra em Jerusalém exatamente como o grande Príncipe da paz. E ele fez questão de lembrar aos seus discípulos que ele veio exatamente para restaurar a paz. Ele não veio trazer guerra, ele não veio trazer confusão, mas ele veio trazer a paz. E perante todo aquele clamor das multidões, Jesus permanece em silêncio, enquanto ele vinha andando, talvez olhando de um lado para o outro, observando aquela multidão e ouvindo o clamor: Hosana, Hosana ao Rei que vem em nome de Jesus.
Hosana ao filho de Davi. Muito grito, muito clamor. Mas Jesus, que é Deus, ele estava certo de que aquelas mesmas vozes que no domingo de Ramos estava aí, em uníssono, clamando vivas, clamando hosanas, clamando ao Rei que vem em nome de Jesus. Ele sabia que essa multidão estaria na semana seguinte, clamando para que a sua cabeça seja decepada. Os mesmos que estavam batendo palmas a ele, os mesmos que estavam clamando a ele como o grande rei, estaria certamente agora com um grito bem diferente, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Que farei? Diz Jesus, chamar o Cristo. E em uníssono, aquela multidão gritando: crucifica-o. Por isso, a exortação de que não devemos dar muita atenção ao clamor das multidões. Não vamos nos contentar quando hoje a multidão está aplaudindo para nós, porque essa mesma multidão, mais adiante, estará pedindo a nossa cabeça. É o que nós vemos, quase sempre, acontecendo com os técnicos de futebol, não é? Quando chegam ao topo ganhando, todo mundo o coloca no pedestal alto. Na semana seguinte, quando as coisas começarem a correr mal, todo mundo está pedindo a sua cabeça. Sim, o clamor da multidão é exatamente terrível. Então, temos algumas lições que nós destacamos desse texto para nós hoje. E nós estaremos tomando mais alguns segundos para compartilhar cada uma dessas lições. A primeira lição que a entrada triunfal de Jesus traz para nós é que quando nós andamos com Deus, Ele prepara tudo para nós. Jesus prepara tudo para nós. Estavam subindo a Jerusalém, tinham que celebrar a Páscoa, mas Jesus já tinha atempadamente preparado lugar para que Ele e seus discípulos comam a Páscoa. Ele então manda os seus discípulos, ir na cidade e vereis uma mulher com um cântaro na cabeça. Segui essa mulher, aonde ela entrar, entrem. E lá encontrarão um aposento, será o lugar onde a Páscoa será comida por nós. Jesus prepara tudo. Quanto ao burrinho, também nós vimos que já havia preparação prévia de Jesus. E na aldeia, e ali encontrareis preso um jumentinho. Desatai-o e trazei para mim. E a Bíblia nos diz que, quando foram, encontraram tudo exatamente como Jesus havia predito. Portanto, Deus nos tem dado talentos, Deus tem distribuído para nós minas, mas nós precisamos multiplicá-las e progredir com ela na obra do Senhor. Se estamos com Deus, se andamos com Ele, podemos estar certos de que Ele preparará tudo para nós. E tudo irá acontecer como o Mestre tem exatamente preparado. Portanto, nós não podemos deixar amarrado ou acomodado, pois o Mestre precisa dos nossos dons e dos nossos talentos. Os dons e talentos que o Senhor nos concedeu são para serem colocados ao seu dispor. Algumas vezes nós temos muitas pessoas com talentos e talentos e talentos e que infelizmente ficam assentados em seus lugares, não te sai, não te entra, sem desenvolvê-la, sem usar os talentos que Deus tem dado para a sua obra. Então todos nós aqui devemos aprender que o Mestre precisa dos dons e talentos que Ele tem colocado ao nosso dispor. O que é que eu tenho feito com todos os dons que o Senhor tem acumulado a mim? Aquele burrinho, ele estava ali ao serviço do rei. E quando o rei mandou trazer o burrico, nós vimos que o animal não se esperneou, o animal simplesmente obedeceu e foi e serviu mansamente ao rei. Agora, lembrando que o que é? Era um animal novo. A Bíblia nos diz que era um burrico que ninguém havia montado. Agora, imaginem só, não é? Um burro, um animal que nunca alguém tinha montado,
E ainda por cima um burro. Nós sabemos que burro é burro, não é? Burro é burro. E não é fácil passar as pernas no burro, não. Ok? Principalmente quando não tem o hábito. Mas interessante é que a Bíblia nos diz que o burrico comportou-se lindamente, não é? Lindamente. Como se tivesse sido acostumado com aquilo. Por quê? Porque ele estava ao serviço do grande rei. Era um privilégio, não é? Era um privilégio para aquele burrico ser montado por tão grande personalidade que era Jesus. Segundo, quando estamos servindo a Cristo, tudo se transforma. É muito importante lembrarmos disso, não é? Quando estamos ao serviço do rei, tudo se transforma. Aquele burrico, como nós falamos, não tinha jeito nenhum, nunca havia feito aquele trabalho. Era a sua primeira vez. Mas ele, por estar ao serviço do rei, por estar ao serviço de Jesus, ele portou-se lindamente e com todo o mérito. Certamente que se alguém na altura parasse para qualificar o trabalho do burro, ele diria, esse burrico fez um excelente trabalho, ok? Tinha nota máxima, porque ele serviu para levar Jesus até chegar exatamente ao centro da cidade. Agora, nós também muitas vezes temos dons e talentos que precisamos desenvolver para o serviço da obra, mas muitas vezes nós ficamos atemorizados, nós pensamos que não somos capazes, nós achamos que não seremos capazes de fazer aquela obra com excelência, mas é importante lembrar que quando se está ao serviço do Mestre, Ele é quem capacita, Ele é quem qualifica para fazer o melhor, para servir da melhor maneira possível. Portanto, não são as minhas qualidades, não são os meus dons e os meus talentos que vão fazer a obra. A obra é dele, a obra é de Jesus. E quando nós colocamos nossas vidas ao seu dispor para servi-lo, podemos estar certos de que faremos o melhor trabalho. Por quê? Porque Ele vai certamente nos equipar para fazermos o melhor. E, finalmente, nós precisamos, acima de tudo, nos preparar, limpando, para servirmos o nosso Mestre. Essa é a preparação que Jesus requer de cada um de nós para servir na sua obra. Estarmos limpos, estarmos purificados, estarmos desnudados de tudo aquilo que constitui empecilho para a nossa caminhada com Ele. E nessa passagem que nós lemos, nós vimos que quando Jesus entra na cidade, as pessoas, os discípulos fizeram o quê? Tiraram suas vestes, ok? Se despiram e colocaram sobre o burrico para que Jesus então viajasse sobre ele. Tiraram todo o seu manto, tiraram toda a sua roupa para colocar sobre o jumento. Eles se desnudaram para então servir ao Mestre. Por quê? Porque diante dele nós não precisamos mais de capas, nós não precisamos mais de vestes, porque ele nos veste com o seu manto sagrado, porque ele nos veste com a sua pureza e a sua santidade, que são as vestes da justiça para que nós andássemos na sua presença. A Bíblia conta a história de Naamã, que era um grande general. Um grande general que tinha dado muitas vitórias ao seu povo e ao seu rei. Naamã, portanto, era um homem bastante qualificado, um general top, um general que era bem visto por todo mundo, mas a história nos diz que dentro de Naamã havia um desassossego enorme. Dentro de Naamã havia algo que realmente o fazia viver triste. Por quê? Porque apesar de toda a glória que Naamã tinha alcançado, apesar de tudo aquilo que Naamã representava para o seu rei, para o seu povo, um homem muito honrado, um homem de posição elevada,
a história nos diz que, porém, todavia, no entanto, Naamã era leproso. É claro que a lepra podia ser bem escondida, não é? Ele tinha, portanto, seu uniforme do exército que o escondia toda a sua pele, e talvez muitos na sociedade nem sequer conheciam dessa doença de Naamã. Muitos podiam nem ter percebido que Naamã fora leproso. Por quê? Porque todas as vestes, depois suas vestes com aquelas insígnias todas, não é? Muitas condecorações, com aquele chapéu lindo, com aquelas botas e tudo mais, fazia com que tudo ficasse meio escondido. Ninguém podia se dar conta, mas Naamã sabia que debaixo de suas vestes havia uma pele que ia se desgastando e se desmoronando por causa dessa lepra. E nessa passagem Jesus então nos convida a exatamente tirar toda a roupagem que possa estar escondendo algum mal em nós, para que Ele possa realmente nos restaurar, nos curar e nos apresentar diante do povo como pessoas limpas. E a história nos diz que quando então a multidão estava passando, gritando, Hosanas, Hosanas ao que vem em nome de Jesus, alguns fariseus começaram a dizer, Jesus, mande essas pessoas calarem, mande seus discípulos calarem, mande essa gente calar sua boca. E a resposta de Jesus foi o quê? Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E essa é uma exortação para nós hoje, não é? Todos nós somos chamados a proclamar as boas novas do reino. Todos nós somos chamados para sermos, o quê? Testemunhas, para falarmos de Jesus, para falarmos da sua glória, para falarmos dos seus feitos, para falarmos das suas maravilhas. Mas infelizmente muitas vezes nós nos calamos. Quando devíamos falar, nós ficamos de boca fechada e não calamos. Mas a Bíblia nos diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Então, irmãos, que na verdade essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém possa levar-nos a uma reflexão bem profunda sobre aquilo que Deus espera de mim, sobre a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros de levar o Evangelho da graça para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E como aquele burro que era um animal de carga, um animal insignificante, um animal super humilde, serviu de que maneira? Na obra de Deus, que todos nós também possamos ser achados dignos de tomar parte nessa obra, fazendo a parte que nos couber, fazendo aquilo que realmente o Mestre nos distinguiu para fazer, na certeza e na convicção de que o Mestre Jesus poderá exatamente usar-nos a seu belo prazer e fazendo grandes coisas para o reino. Na quinta-feira nós estivemos aqui e falamos sobre exatamente a grande mania que existe hoje em fazer coisas grandes. Okay? Agora é tudo coisa grande, não é? Todo mundo quer fazer coisa grande, ok? E muita coisa pequena fica por fazer. Só que as coisas grandes sempre começam com coisas pequenas, não é? Os grandes movimentos começaram de coisas pequenas, de coisas simples, e foram atiçados até alcançar proporções gigantescas. Deus nos chama a fazer coisas pequenas também. Coisas pequenas. Porque a partir daí nós seremos habilitados a fazer grandes coisas. Então nós podemos até ter uma grande obra para fazer. Vamos fazer coisas pequenas. Levar a palavra, levar o Evangelho a cada criatura. Então Deus certamente nos capacitará para grandes coisas. Porque aquele que não for fiel no pouco, não será fiel também no muito. Deus está contando com você, Deus está contando com cada um de nós, para completar essa obra
que Jesus começou lá atrás e que ele entregou na mão de pequenos e simples homens. Vejam que do rol dos discípulos de Jesus havia basicamente gente iletrado, gente que não sabia o beabá, gente humilde, mas foi a esses que Jesus entregou a obra. Então Jesus chama você, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você pode dar, mas por aquilo que ele, Jesus, pode fazer por intermédio de você. Então, que entreguemos com humildade o nosso ser, para que o Rei da Glória venha operar grandes coisas neste nosso mundo, a partir de pequenas coisas que nós somos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos começar e encetar essa jornada da Semana Santa com os olhos fitos em Jesus, contemplando passo a passo a sua caminhada rumo ao Gólgota e tomar parte nessa caminhada, andar com Jesus. Então todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, vamos fazer essa caminhada com Jesus. E lembremos que estaremos aqui também para preparar, cânticos especiais para o nosso serviço da Páscoa, que será celebrada no próximo domingo. Não haverá, portanto, escola dominical, será, portanto, uma escola aberta, O único serviço, 10 horas, em vez de 9h30, Já vamos começar a lembrar agora, 10 horas, estaremos aqui na igreja para esse nosso tempo especial. Mas vamos convidar nossos amigos, nossos vizinhos, para juntos estarmos aqui celebrando. Haverá, portanto, alvorada de madrugada, como de costume, Estaremos juntamente com outras igrejas para despertar a cidade com palavras de ordem e com cânticos acerca da ressurreição. Durante a semana nós estaremos dando, portanto, o aviso do lugar, para nós termos nosso tempo de alvorada, que certamente será também uma bênção. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Vamos pôr-nos de pé para terminar o nosso tempo com oração e agradecer a todos quantos chegaram para estar aqui, agradecer ao Ministério do Louvor pelo trabalho que fizeram hoje, Mas, acima de tudo, também agradecer ao nosso colega, pastor Orlando, que já está fazendo marcas, já na nossa igreja, O som, vocês viram que está muito melhor, Devido a horas e horas de trabalho aqui, tentando pôr as coisas no lugar. E hoje parece que lá nos Estados Unidos, alguém está vendo a cada um de vocês, O culto está sendo transmitido online, Então que Deus possa também nos abençoar e nos fortalecer e continuemos servindo ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Obrigado a toda a equipe que preparou esse tempo para nós. E nós agradecemos a Deus também pelo nosso compositor Emanuel, A música que ele cantou hoje, linda e maravilhosa, foi da autoria dele. E juntos prepararam, portanto, tão bem, todo o louvor estava ótimo. E que Deus continue levantando homens e mulheres para continuarem nesse ministério. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã por tua graça imensa, pelo teu amor incomparável. E acima de tudo, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou com um amor inigualável, a ponto de se entregar em nosso lugar. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, que o Senhor nos permita e nos ajude a caminhar contigo durante essa Semana Santa. Pai, que cada dia possamos chegar aqui para marcar a nossa presença e dizer: Jesus, eu quero estar onde tu estás. Eu quero caminhar aos teus pés, a fim de alcançar a bendita graça. Continua conosco, Deus. Abençoe cada vida durante a semana que hoje começa. Sabemos que cada um tem os seus afazeres, cada um tem as suas responsabilidades, mas que o Senhor nos ajude a cada um a fazermos o nosso melhor onde nós estivermos, sempre apontando para o Rei da Glória, que conta conosco para fazer a sua bendita obra nesta terra, nesta nação e no nosso mundo. Continua conosco, pois oramos e pedimos tudo isso
No nome precioso de Jesus, a quem rendemos honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Nós estaremos agora, passando o prato, fazer a recolha das ofertas. Nosso irmão Elcana podia passar, o prato, e vamos dar o nosso melhor para o nosso Deus.